deita a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre essa pequena história. Um homem entre uma multidão, próximo a um tanque chamado Betesda, várias coberturinhas, próximo ao tanque, todo mundo na expectativa. E descia alguém na frente dele sempre, quando ele tentava lá chegar. Então o anjo agitava aquelas águas. Nós não sabemos como era que isso acontecia. Alguns acreditam que pode ser apenas uma crença ou não, mas vamos na ideia de que fosse real, que o registro que aqui está. Agitava, nós não sabemos como era esse movimento, e era curado apenas um de cada vez. E nós não sabemos em quanto tempo, em tempo que o anjo fazia essa agitação das águas. Mas lá estava um homem paralítico, deitado, de olho nas águas. Quantos anos enfermo? 38 anos. E quando ele está tentando se levantar, e outro pulava na frente dele. Mais uma vez, vou ter que esperar o anjo agitar outro dia. E ele ali ficava. Nós sabemos que essa agitação não era com muita frequência, pois tinha uma multidão de enfermos lá. Se isso acontecesse todo dia, não ia ter uma multidão de enfermos lá. E o homem está assistindo tanta gente que provavelmente chegou depois dele ser curado. E ele não. E ele só assistindo a vitória dos outros. Mas parece que nunca chegava a sua vez. Ele diz, quando eu ia, alguém chegava e pulava lá e banhava antes de mim. Provavelmente não tinha ali um amigo, pelo menos no final da sua história, alguém para lhe colocar lá. Ele tinha suas tentativas, mas nunca chegava. E nessa fila de que está ali, todas as pessoas procurando a mesma coisa, claro que ninguém ia dizer assim, olha, eu estou aqui perto, mas você que já está há tanto tempo aí, vem primeiro, depois eu vou ser curado. Não, nessa hora todo mundo quer receber a sua bênção. E depois, quem sabe, chorar a falta da vitória do outro. Mas ele nunca conseguia. 38 anos naquele estado. E imagine bem aquele homem assistindo tanta gente que estava melhor do que ele. Se tinha uma multidão, tinha muita gente que estava com a possibilidade de pular na frente. Mas o que admira nesse homem é que, diante dessa situação que ele ficou ali, com tantos anos, ele não desistiu de esperar. Uma hora eu vou conseguir entrar primeiro. Uma hora eu consigo. Deitado em uma terra tão quente durante o dia e tão frio durante a noite. E nós não sabemos se ele chegava ali de manhã cedo e se ia embora, ou se ficava dia e noite, se algumas vezes era colocado e tirado. Mas ele estava na esperança de ser curado. 38 anos. Mas a esperança dele não se acabou. E ele estava ali plantado, daqui eu não saio. A vitória dos outros não vão me desanimar. Eu não sei qual era a perspectiva dele, como o que ele estava planejando chegar ali. Depois de tantos anos, já era para ter desistido.
Já era para ele ter reclamado. Vou ficar o que aqui? Há tantos anos não consegui. Por que é que eu vou insistir aqui? Eu não sou melhor do que ninguém. Tem tanta gente aqui que vai chegar, já chegou, já foi curado, foi embora e eu continuo por aqui. A Bíblia conta a história de Isaac, que orou pelo um filho. Quantos anos? Alguém se lembra? 20 anos. Abraão ficou cerca de 25, 24 anos esperando pelo Isaac. E conseguiu no final. A gente fica pensando o seguinte, como eu sempre falo para os irmãos, nós temos o hábito de ficar se comparando com outro, com a história de alguém na atualidade, mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a gente se admira quando vê tantos milagres através de Elias e de Eliseu. E a gente imagina que Elias e Eliseu curava pessoas todos os dias. E que Deus usava eles para profetizar com muita frequência. Irmãos, de um milagre a outro, de Elias e Eliseu, demorava mais de um ano, de um milagre para o outro. Para Deus usar Elias e Eliseu para profetizar para a nação, demorava anos. Não era com tanta frequência. Por isso desconfio muito hoje, quando a gente vê que tem uns profetas por aí que todo dia tem uma revelação, todo dia tem uma profecia, todo dia tem uma visão de Deus. Eu digo para vocês, sem medo de errar, não é de Deus. Então, a gente percebe que em algumas circunstâncias, Jesus falando sobre crer nos enviados da casa ou não crer, e ele diz, olha, no tempo de Eliseu, tinha tantas pessoas leprosas, e Deus não curou nenhum deles. Curou apenas o Naamã, que nem era servo de Deus. Tinha tanta viúva em Israel. E Deus não mandou o profeta Elias para a casa de nenhuma delas, do povo escolhido. Mandou para uma viúva em Serepta, que não era também judia. E ela já estava com muito tempo, irmã Josimar, sem esperança. Chega o profeta e fala assim, olha, quero alguma coisa para comer. Digo, olha, nós não temos coisa para comer, vamos fazer aqui a última comida aqui, e depois vamos morrer, eu ou meu filho. Ele disse, olha, não, faz um pouquinho aí para mim. Me dá. Que homem desaforado, né? Vamos comer o último bocado que tem, e depois eu e meu filho e eu morreremos. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que a esperança, nós precisamos ter esperança em Deus. Presta bem atenção, a crise, algumas pessoas usam uma expressão muito bonitinha, se refletir. O cristão não fica em crise, o cristão não passa por crise, o cristão crê em Cristo, crê em Cristo é verdade, mas o cristão fica em crise, o cristão passa por crise, e tem muita gente aqui nessa noite que está em crise, passando por crise. Cuidado para não estar repetindo o que as pessoas pregam por aí. Aquele rapaz estava num momento de crise há muitos anos. O Jó ficou algum tempo, alguns dizem que ele ficou sofrendo cerca de um ano. Ele estava em crise, passando por crise. Não apenas passando, mas estava em crise. Ou chegue na sua casa e lê as palavras de Jó, capítulo 3 para frente, e você vai ver que ele estava em crise. Capítulo 1, capítulo 2, Jó não atribuiu a Deus falta alguma do que estava acontecendo com ele. Mas a partir do capítulo 3, Jó amaldiçoa tudo que encontra pela frente. Amaldiçoa o dia, amaldiçoa a data que ele nasceu, amaldiçoa, não quer nem saber, tomara que seja riscado do mapa aquele dia. Isso é crise. Quando você fala
Eu estava tão bem há pouco tempo, e agora eu estou sem vontade de ler a Bíblia, estou sem vontade de orar, eu estou à vontade sim à igreja. Isso é chamado de crise espiritual. Em alguns casos é chamado de crise existencial. Tem a crise financeira, quando você olha para o seu armário e você fala, só tem fubá e um pouquinho de sal. Isso é crise financeira. Quando você chega ao final do mês e não tem o dinheiro para pagar a sua fatura, isso é crise. Quando você não está aturando nem a você mesmo e diz para as pessoas, não aproxime de mim porque hoje eu não estou legal, você está em crise. Mas eu quero dizer, ainda que você como servo de Deus passe por crise, continua esperando, porque a crise, do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora um dia, em nome de Jesus. Precisamos entender que Deus nos liberta das crises. Só que a gente não pode se agarrar a elas. Porque quando a gente se agarra, a crise, ela abraça a nossa vida. E depois que a crise, o mal, o sistema abraça você, você não consegue enxergar outra coisa a não ser a crise na sua frente. E aí a gente tem que ter a visão do salmista que disse: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde é mesmo que vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que não cochila, aquele que nem pisca, é dele que eu estou esperando socorro. Ele não vai me deixar perecer, porque ele está seguindo meus passos, ele não dorme, então nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque ele está de olho na minha história. Crise familiar, onde chega um contexto onde a discórdia impera, onde o marido discorda da mulher, a mulher discorda do marido, o filho discorda do pai, o pai do filho, aquela coisa toda, como diz a Bíblia. Jesus disse que algumas crises aconteceriam pelo fato de algumas pessoas acreditarem nele. Lucas 12:49 a seguir, Jesus chega a dizer um texto, fala assim, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz? Digo para vocês que eu não vim trazer paz. Eu vim trazer dissensão. Eu vim trazer discórdia. Eu vim trazer espada. Mas Jesus disse isso? Isso. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer discórdia, separação e divisão. Mas isso parece uma contradição ao que as pessoas esperavam de Jesus, é que ele viesse trazer paz governamental, harmonia entre o povo, entre os países, trazer tranquilidade para Israel, expulsando os romanos. Mas não era essa a proposta de Jesus. Qual é a discórdia, a dissensão que Jesus disse que ia causar? Não era a ideia de Jesus, o pensamento de Jesus não é criar divisão. O pensamento de Jesus não é criar discórdia. Mas o que ele queria dizer? Consequentemente, você que crê em mim, os outros que não crerem, vão fugir de você, não vão querer a sua amizade, não vão acreditar em você, vão zombar em você. Pois eu digo, disse Jesus, que a partir de agora estarão 5 em uma casa. 3 contra 2. E 2 contra 3. É a nora contra a sogra contra a nora, o pai contra o filho contra o pai, enfim. E aí, como diz o profeta, se não faz memória Miqueias, o inimigo do homem se tornará os seus próprios membros da família. Mas não é que Jesus entrou lá e colocou bagunça, mas é o pai acreditou em Jesus e se rendeu a ele. Aí a esposa vai lá e não acredita. Aí a discórdia começa nesse sentido. Então algumas pessoas estão tudo bem. Todo mundo vai para o baile funk e vai lá. Todo mundo vai lá e fazer. Todo mundo vai lá e no nudismo lá, que hoje as praias do Brasil é quase isso, né? Vai lá e fica lá, todo mundo daquele jeitão lá que o crente sabe que não é de Deus. Todo
tudo em paz. De repente, o homem resolve aceitar Jesus e começa a dizer: Jesus está me guiando um pouco diferente, mulher. A mulher fala: mas eu quero continuar no funk. Eu quero continuar de bufo. Eu quero continuar lá me apresentando, me exibindo. O marido fala: isso não é de Deus, isso é obra da carne, isso é coisa do demônio, isso você não vai entrar no céu se continuar assim. Aí a discórdia impera. A presença de Jesus causa efeito nas pessoas, positivo e negativo, depende de como cada um vai reagir à manifestação da sua presença. No livro de Atos, capítulo 7 a seguir, o Estevão estava pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, e diz a Bíblia que o seu rosto até brilhava como o rosto de um anjo. E enquanto Estevão estava pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, algumas pessoas rangiam os dentes de raiva e contrataram a pessoa para lhe caluniar, para que ele fosse apedrejado, e ele foi até apedrejado. Então isso é crise de relacionamento, crise religiosa, crise financeira, muitas coisas. Muita gente, quando se converte, o patrão manda embora, e essa pessoa às vezes passa por crise. Mas essas crises não significa que Deus nos desamparou. Não significa que Deus não está vendo. Está na beira do tanque. Faz exatamente 38 anos. É muito tempo. Mas que vai chegar o dia que Jesus vai se aproximar e vai dizer: chegou o último dia da tua tristeza. Eu vou colocar as mãos. Jesus chega e diga: sai deste lugar. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Nós temos que acreditar que ainda há uma esperança para nós. Então você está aqui nessa noite. Estava orando num propósito para algumas coisas e até parou de orar. Porque já faz quanto tempo que você ora? Mas eu acredito que não faz 38 anos que você está orando nesse propósito, que você parou até de orar. Não sei se eu já disse aqui que a mãe de Abel Porto, aquele cantor que canta Lágrima de uma Mãe, conta o testemunho, que a mãe dele estava num quarto adorando a Deus por cerca de 30 e poucos anos. E o esposo dela fazia macumba no outro quarto, isso na mesma casa. E ele nunca queria ir para a igreja com ela. Mas ela insistiu em buscar a presença de Deus. 30 e poucos anos. E como foi um dia, ela estava lá, continuou insistindo, o marido no outro quarto oferecendo mais de 30 anos, é muita coisa para a gente. Mas para quem tem o olhar lá na frente, quem vê do outro lado, sabe que para Deus nada é impossível. E quando é um dia, quando ela estava lavando a sua roupa, aleluia, glória a Deus, tranquila, não depressiva, não, Deus, até quando o Senhor vai salvar meu marido? Feliz da vida, chega ele e toca no ombro dela e fala assim: eu quero a igreja hoje com tu. Mas não parou por aí. E foi, aceitou Jesus. E esse homem foi tomado pela presença de Deus de maneira tal que ele não quis mais se alimentar, quis agora só jejuar. Ininterruptamente, com 15 dias, jejuando, não sei se é por causa do jejum, eu só sei que com 15 dias ele morreu. Agora ela vai batalhar, orar pelo Abel Porto, que é o cantor, que estava nas drogas, que estava nos vícios, e ora por ele mais 9 anos. E um dia ele chega, algumas pessoas no Dia das Mães começam a fazer aquele movimento Dia da Mãe, e ele se tocou fora de casa e foi visitar a mãe dele. E a mãe dele numa casa muito simples, sem saber que ele estava indo para lá, mas ele foi sem avisar. Numa casa muito simples, 9 anos no pecado, 9 anos nas drogas. Ele era um homem muito cruel, era um homem muito maldoso, um homem que não chorava por nada, o Abel Porto. Ele sofreu tortura. Por exemplo, ele conta que os policiais lhe pegou um dia
E debaixo da sua unha do dedão, eles pegavam um espinho de laranja e com martelinho ia batendo debaixo. Pode me matar, pode arrancar meu pé, mas eu não choro. Puxava o espinho de laranja e colocava uma lasquinha de casca de cana no mesmo furo e batia, torturando ele. E ele era tão mau que ele não chorava. Mas que foi um dia ele, ouvindo de umas crianças, Feliz Dia das Mães, Feliz das Mães, aquilo começou a tocar o coração dele. Era a resposta da oração da sua mãe. E bateu aquela saudade de ver a mãe. E quando ele chegou lá, debruçou na janela daquela casinha muito humilde. Falou assim, será que minha mãe morreu? Será que ela partiu para a glória? Mas de repente ele falou que começou a ouvir a oração da sua mãe. E na sua oração, diz ele, e na sua oração eu ouvia o meu nome. E ele entrou, aquela alegria toda, e falou, eu quero ir com a senhora para a igreja hoje. Chegou o dia da vitória dela. É que Deus opera do jeito que Ele quer. Deu vitória, o marido salvou, foi salvo, mas Jesus já levou. A gente não sabe dia de manhã. Agora ele fala, eu vou para a igreja com a senhora hoje à noite, e foi. E ele se converteu. E naquele mesmo dia Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Mas é tão magrinha, tão sofredora, tão levinha. E ela começou a passar mal. E no colo dele, a sua mãe partiu. Eu não sei como é que a vitória vai chegar até você. Está demorando? Eu não sei como vai chegar, mas que vai chegar, vai. Continua olhando para o autor e consumador da fé. Porque ele está vindo com seu galardão que é fiel. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque você pode perder a sua bênção. Você pode atrasar a sua bênção. E ainda que o inimigo tentar atrapalhar, Deus envia meios para chegar até você. Insista, quando Daniel foi orar, Daniel não fez propósito, não fez campanha, Daniel foi orar. E no mesmo dia Deus ouviu a sua oração e mandou a resposta, só que a resposta não chegou. Apareceu então na estrada uns demônios muito fortes ali na Babilônia. E atrapalhou o anjo de chegar com a bênção até Daniel, porque tem anjos que não guerreiam. O Gabriel, por exemplo, é mensageiro. O arcanjo, o Miguel, é que luta. E ali ficou 21 dias sua bênção parada na estrada. O anjo querendo trazer a resposta para Daniel e demônios não deixando. Eu disse anjo de Deus, que é Espírito. A Bíblia diz que os anjos são velozes e poderosos, mas o demônio não deixou passar. Por isso que eu digo para os irmãos, que essa oraçãozinha que a gente pensa de 5 minutos por dia aí, pensar que vai colocar capeta para correr, não coloca não. Essa oraçãozinha que a gente faz na hora de comer, com o olho aberto, outro fechado, para ninguém pegar a perna do peru, isso não coloca susto do inimigo não. É que tem gente que fala assim, irmão, eu estou orando todo dia, mas está orando como e quando? Não, eu estou orando, Deus já sabe, mas Ele quer que você faça o quê? Como Ele disse para Jeremias, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe o que você ainda nem sabe. Você tem pedido para Deus, mas Deus tem muito além para te dar, mesmo que você ainda não está sabendo. Mas Daniel insistiu, sem comer e sem beber os manjares do rei da Babilônia. 21 dias, sem comer os legumes dali, sem comer a comida do rei, sem beber da bebida preciosa do rei, um homem de posição. Mas ele insistiu, dia após dia, insistiu.
E lá no mundo espiritual, Daniel nem sabia. Está o anjo, deixa passar, eu vou passar. E o anjo e o demônio falam, aqui você não passa, aqui você não passa. Mas Daniel insistiu. E se ele tivesse parado no 20º dia? No 10º dia, se ele tivesse parado de orar? Eu acho que não é vontade de Deus, porque Deus não respondeu até agora. Porque até agora não teve solução, e ele insistiu. No 21º dia, Deus fala, então eu vou enviar um outro anjo agora. O arcanjo, o guerreiro, aquele que luta pela causa de Israel. E esse abriu espaço e o anjo trouxe a resposta até Daniel. Talvez a sua resposta não chegou porque Deus ainda não quis responder. Mas talvez alguma coisa está atrapalhando a resposta de Deus chegar até você. Então o que fazer, pastor Ailton? Insista em oração. Insista em oração. Nós temos o dever, segundo a Bíblia, o dever de orar sempre sem desistir. E Jesus contou uma parábola, o dever de orar sempre. Uma mulher chegou até um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. E pedia, faz justiça contra o meu adversário. E ele não queria. Mas ela estava molestando ele de maneira tal que ele disse, vou fazer para que ela pare de importunar. Aí Jesus disse, se o juiz iníquo fez isso por essa mulher, não fará. Deus não vai responder a oração dos seus filhos que clama a Ele dia e noite. Ainda que seja tardio, tardio para com eles. Como eu já disse para os irmãos, Deus não atrasa, mas às vezes tarda. Não é, parece ser a mesma coisa, mas não é. Então, ainda que seja tardio a ideia de longânimo, você quer agora. Você quer a resposta de Deus agora, mas Deus vê, Ele pode esperar um pouco mais. Nessa jornada de oração, eu quero que ele tenha uma experiência comigo e aprenda a orar por outras áreas. Eu quero que ele não seja egoísta, porque geralmente as orações curtas são as orações egoístas. Já observou? A oração do meio-dia, você está orando por quem? Geralmente você orar por você. Oração de 1 minuto, não dá para orar pelos outros. Deus, eu te agradeço pelo pão de cada dia. Senhor, multiplica, que a gente gosta de fazer essa oração. Senhor, vem me dar saúde, abre meu apetite. Pronto, acabou. Você só pensou em você. E para dormir, Senhor, obrigado pelo dia que se passou, tal. Agora me livre de todo demônio, todo capeta. Não deixa que essa noite, você só pensou em você. Ah, é? Deus quer que você interceda, como diz a Bíblia. Orai por aqueles que estão em iminência, para que tenhais uma vida sossegada. Orai pelos seus inimigos, diz a Bíblia. Orai pelos que estão em autoridade, pelos governantes. Orai para que a vossa fuga, ele disse para Israel, não aconteça no inverno e nem no sábado. Jesus disse, orai sempre envolvendo outras pessoas. Mas a gente insiste nas orações por atacado. É oração por atacado. Senhor, abençoa minha família. É uma preguiça enorme quando a gente ora assim. Senhor, abençoa todos os policiais. Você conhece vários policiais. Ora, Senhor, abençoe todos os obreiros aqui da igreja. Senhor, abençoe o grupo das irmãs de oração. Quem está querendo mesmo orar, encontra a palavra para orar. É só querer. Querer como? Senhor, abençoe nossa irmã Bianca. Usa ela no louvor, quando ela cantar. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Poderosamente. Levanta ela com poder e autoridade. Também tem a irmã Silva, Senhor. Abençoe a irmã Silva. Derrama sobre ela a tua presença. Que ela seja uma pregadora, Senhor Deus. Agora abençoe, Senhor Gardênia. Você vai lembrando com essa oração. Daqui a pouco você fala, eu até esqueci de orar por mim. É isso que Deus quer. Insista em orar. Porque Daniel, quando passou os 21 dias de oração, não era por ele que ele estava orando. Ele estava orando pela uma resposta à nação que estava naquele lugar. Insista, porque a sua vitória vai chegar na sua vida. Insista, meu irmão. Insista. Eu disse para alguém hoje que eu vou tentar, com a ajuda de Deus,
trazer o hábito para a igreja aqui, porque nós perdemos o hábito de orar e jejuar. Por que perdeu o hábito de orar e jejuar? O que isso quer dizer com isso, pastor? Porque quem conhece a igreja uns tempos atrás, um crente, no mínimo uma vez por semana, ele jejuava. E era muito comum você pegar um novo convertido de 3 meses na fé, orar 1 hora, 2 horas por dia, sem ninguém cobrar, sem pedir. E se na igreja tinha pouca oração, ele orava em casa. Aliás, o crente mesmo de oração, ele ora muito mais em casa do que na igreja. E se na igreja não tem oração, a gente já imagina que como é que a gente está. Quando alguém fala assim, irmão, falando de tal hora, 1 hora por dia. Verdade? Ele consegue ficar 1 hora de joelho? Não, irmão, isso não é difícil. É só você se entregar na presença de Deus e o Espírito Santo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. É por isso que a gente quase não acontece mais quando tem um batismo no Espírito Santo em nossa igreja. Dar notícia na TV tem algo que era comum um tempo atrás. E para a tristeza de todos nós, já existem pessoas dizendo que não tem vontade de ser batizado no Espírito Santo. Eu já ouvi depoimento de jovens da igreja falando, eu não tenho vontade. Tem gente que não tem nem a curiosidade de saber o que é isso. Então o que nós precisamos é confiar em Deus. Está demorando? Mas é melhor você esperar do que desistir. É melhor você ficar firme do que desistir. Mudar não vai fazer sua bênção alcançar. Você alcançar sua bênção. Que às vezes a gente começa a querer culpar alguém. A minha bênção não chegou, sabe por quê? Porque o meu pastor, porque a irmã, por quê? Por quê? Não. É por nossa causa. Tenha comunhão com Deus. Se aproxima de Deus. Se entregue a Deus. Se lance na presença de Deus. Haja e reaja de forma apropriada, senão a sua ação ou a sua reação só traz mais tribulação sem fim. Porque se Ana ficasse lá discutindo com Penina o tempo todo, ela teria perdido a sua vitória. Mas um dia ela se cansou daquela situação. Eu vou fazer um voto com Deus. E aquele voto agradou ao Senhor. E a sua madre foi aberta, porque ela soube orar como é que nós estamos orando, meus irmãos. Nós que cantamos, será que a gente dobra o joelho e fala, Senhor, me dá graça para que quando eu cantar, eu esteja mesmo louvando o teu nome, e não sendo uma apresentação para a igreja, Senhor. A gente que prega, será que nós temos o compromisso? Presbítero e os irmãos e irmãs que pregam, será que a gente tem preocupação de nos preparar, lendo, orando, pedindo misericórdia a Deus, para que Deus venha nos usar, para que seja frutífero a nossa mensagem? Será que a gente faz isso? Ou não? Eu fico no sorteio, na bibliomancia. O que é bibliomancia? Bibliomancia significa adivinhar a vontade de Deus, adivinhar a vontade de Deus, através do abrir a Bíblia. E aí onde abrir, coloquei o dedo. E coloquei o dedo, é aqui que Deus vai falar. Para com essa feitiçaria, não importa a experiência que você já teve. Deus tem momento que Ele fala com a gente isoladamente, como Ele sempre fez. Mas Ele quer que a gente pare de preguiça e vamos mergulhar nossa face na sua palavra. Vamos entender o que Deus tem. Não fica pensando que Deus vai estar sempre dando mensagem para você do mesmo jeito que um dia, por misericórdia, considerando a nossa ignorância, e a gente fica todo dia colocando dedinho na Bíblia. Graças a Deus que as caixinhas de promessa estão sendo eliminadas. Algumas igrejas têm ainda algumas caixinhas de promessa, porque isso é um problema muito sério. Deus quer trabalhar na sua igreja de forma maravilhosa, mas a gente precisa ser liberto dessa situação, não ser arrastado pelas ondas, mas dizer, Senhor, ainda que me mate, em Ti eu vou esperar, vou confiar, a minha vida pertence ao Senhor. A gente precisa aprender a confiar em Deus, igreja. Confie no Senhor. Confie em Deus. Nós temos um Deus que ainda fala.
Um Deus que ainda age, como Ele está falando nessa noite. Parece impossível para você algumas coisas que estou falando. E humanamente falando é impossível, mas você serve um Deus que não tem nada que Ele não possa fazer por você. Você serve um Deus que pode desatar os nós. A minha vida parece que é amarrada o tempo todo. Eu luto, esperneio e ela continua. Você tem um Deus que quebra tudo isso aí. A minha vida não melhora, não cresce. E eu batalho, e eu luto, e eu acredito. O Deus que você serve pode desatar isso aí. Peça para Deus uma direção e Ele vai te dar direção. Mas essa direção pode ser, muitas vezes, dolorosa. Eu quero orar com você nessa noite. O tempo não dá para a gente continuar. Ele ficou 38 anos. Chegou aquele dia que ele não estava esperando. Jesus nem fez aquela fantasia toda. Eis que eu sou filho de Deus e cheguei aqui para mudar tudo, não. Quer ficação? Como? Antes que eu entre, outro entra de mim? Pega a tua cama e anda. E sumiu. Nem deu muita explicação para ele naquela hora. E quando dá explicação para ele, lá na frente disse, olha, não peque mais. Para que não aconteça uma coisa pior do que os 38 anos que você passou. É só ler a leitura depois. Deus quer nosso bem. Mas nós estamos ficando muito para trás na caminhada. Continue insistindo, ainda que eu não passe na frente, mas eu vou continuar lutando. E a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. O que é que está trancando a sua vida? O que é que está impedindo? É demônios? São os homens? O que é? Deus pode fazer isso nessa noite, tirar você desse lamaçal. A sua vida não desenvolve, dá tudo errado, seus planos não funcionam, porque talvez você não aprendeu ainda a esperar em Deus. Quando o anjo está trazendo a bênção, você toma posição e faz do seu jeito. E aí, as coisas quando é do nosso jeito, funciona até um certo tempo, daqui a pouco, mas eu quero orar, fique de pé. Eu quero orar por você. Quem quiser, vem aqui na frente. Nessa noite, Deus quer nos libertar de algumas coisas que nos